Olá, Aquário, tudo bem com vocês? Bem-vindos para a previsão de fevereiro de 2023. Eu sou a Amanda, eu vou dar aqui seguimento para vocês. Lembrando que a leitura é geral, se a leitura não se adaptar, vejam Lunar, Ascendente e a Vênus para obterem maior orientação. E aquarianos e aquarianas, minhas felicitações para vocês, que vocês tenham um novo ciclo muito abençoado, que seja um ciclo próspero, mas não deixando de mencionar uma saúde abundante, que vocês consigam atingir seus objetivos e que sejam muito abençoados pelo plano superior. Muito obrigado, Aquário, pela presença de vocês aqui acompanhando a leitura. Então vamos começar com a leitura para vocês, aquarianos e aquarianas. Bom, eu sinto que esse mês de fevereiro para vocês vai ser um mês bastante importante, porque vocês vão estar aqui desenvolvendo não só algumas habilidades, alguns projetos que vocês têm em mente, mas também fala sobre acordos, documentos, assinaturas. Então vocês vão estar nesse período de fevereiro resolvendo muitas ocasiões importantes. Eu sinto que em um determinado período, Aquário, vocês poderiam ter se sentido esquecidos em alguma circunstância. Essa sensação de esquecimento, ela pode ser em relação a uma pessoa, ela pode ser em relação a familiares, em relação ao aspecto profissional. É como se houvesse essa sensação. Parece que eu não estou sendo visto, parece que eu não estou sendo vista, parece que eu estou esquecido aqui diante a essa situação. Só que o mês de fevereiro ele tende a ter uma energia bem diferente do que vocês estavam acostumados, porque traz uma energia de renovação, uma energia de maior comunicação. E eu sinto que tem mensagens aqui importantes e são mensagens que estão conectadas com os pedidos que vocês fizeram, tá? Com os pedidos que vocês fizeram. Mas é muito importante dizer para vocês que quando essa mudança ocorrer, vocês precisam deixar para trás tudo aquilo que trouxe um impedimento no momento ali da sua juventude, Aquário. Porque existem certos aspectos da sua juventude que hoje, na sua fase adulta, pode estar gerando ali alguns gatilhos, e isso acaba dificultando a maneira de vocês se relacionarem ou a maneira de vocês se manterem seguros dentro ali de novas oportunidades, dentro ali de diálogos que vão ser diálogos que levarão vocês a uma determinada concretização. Então, nesse momento, em fevereiro, vocês vão perceber que alguns aspectos da sua juventude vão começar a vir em sua mente. Então você vai começar a lembrar de determinado tratamento que você teve em relação a alguma pessoa da sua família, é claro. Você pode lembrar ali de momentos que você teve na sua juventude, que por vezes foram momentos agradáveis, que foram momentos muito bons. E eu sinto que a partir disso, as coisas elas tendem a fluir para vocês, por vezes de forma boa e às vezes negativa, se você alimenta esse pensamento. Então, ali na infância, o que está vindo muito aqui para mim são aqueles aquarianos e aquarianas que muitas vezes ali levavam broncas dos seus pais e depois não havia um pedido de desculpa. Não havia uma desculpa, não havia uma conversa sobre a maneira como as coisas foram tratadas. E agora, na fase adulta de vocês, quando acontece algum conflito, quando acontece alguma discussão, pode estar ocorrendo de não vir essa desculpa, né? O pedido de desculpas, tanto da parte de vocês quanto da parte dos outros, por haver, né, essa questão familiar na sua fase infantil,
aonde quando havia uma discussão entre os seus pais, onde havia uma discussão dos seus pais direcionados a vocês, não havia depois um pedido de desculpa. Tudo fluía como se nada tivesse acontecido. E vocês vão começar a perceber que isso está ocorrendo nas relações entre os amigos, entre os familiares, inclusive, entre os seus cônjuges, entre os seus relacionamentos, como se ocorre ali discussões e depois tudo volta ao normal. E parece ser uma coisa simples, mas devido aos pensamentos que vão começar a ocorrer, você vai ganhar uma consciência que tudo isso tá sendo dessa maneira porque lá atrás você foi criado ou você experienciou isso em família e agora isso está reverberando na sua vida adulta. Tá? Então existem essas ocasiões. Eu vejo também algumas situações que estão ligadas aos filhos. Então vocês podem tanto estar lidando ali com os seus próprios filhos, né? Ou com filhos de outra pessoa. Existe uma preocupação em não abandonar essa criança ou de não abandonar esses filhos, né? Também existe um medo de não ser esquecido aqui por eles. Então existem essas ocasiões se desenvolvendo no mês de fevereiro. Mas eu sinto aqui também que vocês podem estar se preparando, estar conversando ali com alguém em relação a uma gravidez, ou acabou de nascer uma criança e agora está ocorrendo diálogos de como isso vai se proceder. Em alguns casos, é claro que pode haver aqui uma mulher de aquário, uma mãe solteira, e talvez ela tenha necessidade aqui de entrar na justiça para obter os direitos da criança, como a pensão alimentícia. Então, eu vejo essas questões que envolvem filhos, infância, família, a figura maternal, sendo uma questão que precisa ser resolvida. Não dá para camuflar isso, Aquário. Não dá para camuflar e fingir que nada disso aconteceu, mas dá para transformar a situação. Dá para você se curar para que isso não reflita nas outras relações que vocês querem construir, que vocês querem desenvolver em suas vidas aqui. Só que para que isso ocorra, é necessário a reflexão, é necessário, né, o pensamento aqui, como que eu devo agir, como que eu devo agir até em relação aos meus próprios filhos, porque muitas vezes a criação que eu tive não foi uma criação muito afetuosa. Então eu sinto aqui que vocês vão estar tendo esses sentimentos, essas observações, e são observações importantes e profundas, e não é interessante ignorá-las. Não é interessante ignorá-las, mas é interessante trazer elas à tona para que as coisas sejam bem resolvidas e bem esclarecidas dentro do seu próprio ser. E com isso, né, é importante também, Aquário, manter a confiança e a fé. A fé, Aquário, não é uma coisa que se pode ter de uma forma convencional. A fé é algo que precisa ser praticado e dedicado todos os dias. É como se fosse um casamento. No casamento, os votos não é o fim, mas é o começo, é o processo. Então, precisa haver dedicações todos os dias para que esse relacionamento se fortaleça. Assim é a fé também. Assim é a confiança. Não é nada convencional. A fé e a confiança é um processo. Então, quanto mais você se dedica ao processo, quanto mais você cria as suas conexões, mais confiança e mais fé vocês têm. E não é somente isso. É importante que nessa compreensão que vocês ganham, saibam que vocês têm agora um propósito. Vocês não são seus pais,
Vocês não são os seus filhos, vocês têm uma vida individual, você tem a sua própria evolução. E agora você tem a oportunidade, Aquário, de presenciar lições e lições benéficas para o seu momento. Não é tarde demais para recuperar isso. E existe também aqui uma melhoria que se dá em relação ao seu aspecto financeiro. Mas também há uma mensagem importante aqui sobre a questão do dinheiro, das suas finanças, dos seus bens materiais. Vocês precisam abençoar mais a sua vida material, tá, Aquário? É importante que vocês abençoem mais a sua vida material, abençoando tudo que você obtém, tudo que você conquistou, dando ali a proceder que as próximas conquistas também serão bem recebidas e bem agradecidas. Porque eu sinto que quando se trata de uma questão material, né, o que envolve a matéria? Finanças, trabalho, imóvel, automóvel, eu sinto que precisa de uma proteção sobre a questão da prosperidade, sobre a questão da conquista aqui. Porque vocês podem ter, ou no caso, né, eu vou dar dois cenários, porque as energias elas estão duplicadas. Para alguns, o fato de você não saber administrar bem as suas finanças é porque você conviveu ali com pessoas que não sabiam fazer isso. Então se cria um padrão, inconscientemente, um padrão. Para outros, vocês precisam aqui proteger as suas finanças, administrar melhor as suas finanças, precisa abençoar aqui a sua vida material, né? Abençoar com as suas próprias palavras, com seus próprios pensamentos, porque vocês podem ter alguém aqui que esteja mal intencionado em relação aos seus negócios, em relação à sua vida material em si. Então é muito importante, principalmente em tudo aquilo que está relacionado com vendas, compras, que vocês prestem atenção na maneira que a negociação ocorre, para que a sua vida financeira ela não seja atingida. Vocês também podem estar lidando com questões financeiras que envolvem filhos, podem ser netos. Vocês também podem estar lidando aqui com aquela questão de assumir uma responsabilidade aonde vai te trazer uma melhoria financeira, né? E essa responsabilidade é profissional. Então você assume uma responsabilidade profissional para que a questão financeira comece a proceder na sua vida de uma forma melhor, de uma forma mais segura. Então aqui eu sinto que vocês podem, para aqueles que não estão trabalhando, ter um trabalho, né, conquistar um trabalho, porque existe assinaturas de contrato, algo digno, que vai trazer ali boas experiências e experiências benéficas, e isso mantém a sua confiança. E para outros, podem estar ligados a promoções ou algum reajuste salarial aqui, ok? Mas eu sinto que para vocês esse mês de fevereiro vai ser um mês bastante profundo, porque há necessidade de reconhecer aquilo que impede, aquilo que atrapalha, para que você saiba prosseguir por si mesmo, por si mesma, da maneira certa, da maneira que te traz a felicidade, da maneira que te mantém ali numa perspectiva elevada. Fala também sobre reconhecimento. Vocês adquirindo ali um reconhecimento pela sua capacidade motora, pela sua inteligência, pela sua experiência. Então há um reconhecimento aqui e vocês podem realmente estar tomando um passo aqui para uma liderança.
Eu sinto que tem uma oportunidade aqui para vocês de estabilidade. E é uma estabilidade que traz conforto, sustentabilidade aqui. Então, existe um início que leva vocês diretamente a um conforto, a uma segurança, onde vocês não vão precisar se preocupar com a miséria, com a falta de recursos. E aquela sensação que por vezes vocês estavam sentindo, de que parece que eu não estou sendo visto, vista, parece que eu estou esquecido ou esquecida, seja por alguém específico, seja pelos filhos, seja pela família, seja até mesmo num aspecto laboral, vocês não foram esquecidos. Vocês não foram esquecidos. O que estava acontecendo aqui é o seguinte: no momento que veio essa sensação para vocês, era um momento que vocês precisavam estar em solitude, precisavam se retirar um pouco de cena, precisava realmente estar um pouco mais introspectiva, porque havia essa necessidade de se compreender, essa necessidade de reflexão, de entender por que determinados ciclos eles vêm se repetindo e por que eu permito-me passar ainda ou aceitar ainda determinadas coisas. E tudo isso estava relacionado com essa questão de infância. A falta de afeição. Por mais que às vezes aqui vocês, Aquário, tiveram a presença de um pai ou de uma mãe, tem muita energia aquariana que se sentiam, vamos colocar desta maneira, órfãos. Porque parecia que por mais que existisse essas duas figuras, materna e paterna, ainda assim vocês não sentiam confiança. Vocês não se sentiam seguros. Vocês possivelmente não sentiam que poderiam ali falar das suas emoções, falar ali das suas vontades, porque você possivelmente recebia um comportamento rude da parte de quem estava te ouvindo, ou uma represária, por exemplo. Então esse momento, ele foi importante. Só que agora as coisas elas se transformam, porque a justiça ela se faz presente. Por mais que para alguns leve-se um determinado tempo para que a justiça seja visível e sentida, ela ainda mantém a naturalidade do universo, da natureza, dos seres humanos. Então, por mais que as pessoas condenem a justiça, ela em algum momento atua, mas dentro do tempo correto. Então, essa justiça se faz presente no mês de fevereiro, porque está ocorrendo no tempo certo. No tempo onde vocês, conscientes da necessidade de melhoria interna, vocês aqui superam o que é preciso para conseguir se estabelecer, certo? Vocês também podem estar lidando durante o mês de fevereiro com elementos aqui de Áries, Leão e Sagitário, Virgem, Libra. Pode ocorrer aqui conversas importantes, conversas sérias, onde algo precisa ser resolvido, algum limite também precisa ser imposto. Precisa impor aqui, na verdade, um limite. Eu sinto que, em relação a energias de água, existe uma notícia, né? Câncer, Peixe e Escorpião. Existe uma notícia que vem a ambos, ou que vem individualmente, às vezes da energia de água para com vocês, ou vice-versa, que gera ali uma pequena discussão. Porém, é uma discussão passageira, uma discussão que
logo em seguida vai se apaziguar. Mas eu sinto que o mais importante aqui é a compreensão que vocês estão ganhando, certo? Porque há necessidade de reconhecer que algo anda interferindo na sua maneira de se relacionar, na sua maneira de se expressar como adultos, tá? Como adultos. Mas os tempos, eles mudam. Nada é permanente. Mas quando você ganha consciência do que precisa ser feito, é mais fácil para que as coisas passem a se desenvolver. É mais fácil para que você mude a situação em seu entorno. Certo? Então eu sinto que aqui no mês de fevereiro para vocês, além de boas experiências benéficas que vêm, a prática da fé, da confiança, o transformar financeiro, né? A necessidade também de proteger as suas finanças aqui, porque existe ali uma energia mal intencionada. Né? Então, assim, procurar manter uma determinada discrição daquilo que se tem, daquilo que se conquista, e numa necessidade de compartilhar, observar bem, refletir bem se vale a pena compartilhar com quem se vai compartilhar. Certo? Então, estejam ali observadores em relação aos documentos, às mensagens que vão chegar, às assinaturas, às negociações. E uma outra questão, Aquário. O seu pedido, o pedido que você fez ali com fé, para alguns esse pedido ele foi até implorado, né? Havia até um desespero, né? Nessa oração, nesse pedido, havia um desespero. Foi se colocado ali uma entrega, mas uma entrega que muitas vezes estava desesperada. Por algum momento de suas vidas, vocês poderiam ter pensado que vocês foram esquecidos e que esse pedido não foi ouvido, que esse pedido foi esquecido, que esse pedido não foi atendido. Mas o pedido foi atendido. E vocês vão ver isso se realizando nesse mês de fevereiro. Que eu sinto que vai ser um mês animador para vocês, vai ser um mês muito próspero, um mês ali onde a confiança e a fé vai ser muito forte em suas vidas, isso é muito bom. Mas não podemos deixar não podemos desconsiderar que vocês precisam ter atenção com alguns comportamentos que partem de vocês, né? Prestar atenção para que seja notado que algumas coisas da sua infância tá reverberando na sua vida atual e isso pode muitas vezes demorar ou trazer uma certa lentidão para que vocês consigam atingir os seus objetivos de forma mais rápida. Então, compreendendo isso dentro de si, vocês automaticamente se liberam. Ok? Vamos pegar aqui uma energia espiritual para vocês. Espiritualidade tem para dizer aos aquarianos e aquarianas. O que a espiritualidade tem a dizer para os aquarianos e aquarianas? Aquário. A espiritualidade, ela vem ali reconhecendo o seu dom. A espiritualidade, ela só não vem reconhecendo o seu dom, como vem dizendo para vocês utilizarem dessa visão mais ampla que vocês obtêm para conseguir enxergar as coisas de forma realista.
A espiritualidade diz que vocês recebem aqui um potencial de energia para que vocês tenham uma visão realista das situações, para que o seu lado aqui, o despertar do visionário, da visionária, vai ocorrer para que vocês tenham confiança de fazer seus investimentos, de tomar as suas decisões como certas, sem permitir que alguma ocasião de sua infância intervenha ou atrapalhe. Então, muitas vezes você quer começar um negócio próprio, mas lá na sua infância, quando você falava dos seus projetos com os seus pais, eles logo te davam uma bronca ou faziam um pouco caso ou não te ouvia. E agora na fase adulta, você acaba não expressando esse seu desejo, não colocando em prática, porque essa energia da sua infância está muito presente, então mexeu com vocês de alguma maneira emocionalmente. Só que a espiritualidade diz que vocês têm visão, né? Sabe aquele termo, o olho que tudo vê? O olho que tudo vê é aquilo que vê a realidade de um ser humano, sem máscaras, vê o cenário completo. E sabe lidar com um cenário realista, sabe lidar com esse cenário. Não teme o cenário, porque sabe do poder da visão que foi os dado para que aquilo fosse visto. Então, espiritualmente, vocês vão estar bastante intuitivos, observando as coisas de uma forma muito realista. E existe um sinal aqui para vocês, Aquário, e esse sinal ele está relacionado com a sua visão, né? Com a parte dos olhos. Eu sinto que o olho direito de vocês vai ser um codificador daquilo que vocês estão pensando ou que vocês estão captando intuitivamente. Então, às vezes você está com uma ideia na sua cabeça. Vou colocar uma coisa bem simples. Eu vou comprar um carro. E você fica meio assim, pensativa, mas aí o seu olho direito, ele começa a arder, ou ele começa a lacrimejar, ou ele começa a tremer, sabe? Tremer ali as pálpebras. É um sinal de que isso que você está fazendo não vai te causar nenhum prejuízo, não vai te causar nenhum dano. Então é uma maneira do seu próprio corpo, do seu próprio sistema ali celular, captar algo que não identifica, mas transmitir através ali do físico essa reação. Então existe ali um conjunto que é o espiritual atuando sobre a sua alma que está dentro do seu corpo. A sua alma vai mandar o reflexo, o seu corpo vai captar, mas vai codificar de uma forma diferente, né? Então, é como se fosse uma inflamação. Quando alguém está com uma inflamação, o corpo começa a trazer reações, né? Febre, às vezes se é ali inflamação na garganta, né? A perda da voz, tosse. Então, vamos colocar dessa forma. É como se sua alma fosse transmitir um impulso para o seu físico. O seu cérebro ele não sabe interpretar o que significa isso, porque a sua alma, o seu cérebro não tem essa reprogramação exata. Então vai trazer ali respaldos na parte dos olhos, ok? Então tenha uma atenção com isso no mês de fevereiro. Bom, Aquário, essa é a leitura para vocês para esse mês de fevereiro. Espero que a leitura tenha agregado, que tenha ajudado. Muito obrigado, Aquário.